Cruzeiro, porque o Cruzeiro... Ô, Léo, eu vou dizer isso aqui, talvez muita gente não concorde, mas o Cruzeiro tem que comemorar porque pela primeira vez está entre os 10 da Série B. É um passo, é uma vitória importante, é uma quebra de paradigma. Aqueles que dirigiram o Cruzeiro desde que caiu não tiveram a capacidade de colocar o Cruzeiro uma vez sequer entre os 10 melhores da Série B. O Cruzeiro já está. Que seja celebrada essa vitória, que sirva de incentivo e de motivação para que o Cruzeiro continue primeiro entre os 10, depois fique entre os 4 e que depois volte à Série A. Parabéns ao Ronaldo e à equipe dele. Tiveram a capacidade de fazer o que a gestão anterior não teve. João, e é muito importante porque a Série B começa muito nivelada, só o Bahia ganhou os 2 jogos. Os grandes, junto ao Cruzeiro, Grêmio e Vasco, estão lá para baixo, não começaram bem, e o Cruzeiro teve uma derrota para o Bahia, que começou bem, está com 6 pontos, e uma vitória importante contra o Brusque. Quem não comemora, quem não sabe saborear o pouco, não dá valor ao grande. Exatamente. Importante passo para o Cruzeiro. O Chico Science tem uma frase que eu gosto muito. Tinha, né? Que Deus o tenha. Se você der um passo à frente, você já não está no mesmo lugar. Um passo só, você já não está no mesmo lugar. É um passo à frente do Cruzeiro, já não está no mesmo lugar que esteve durante os últimos anos. Que seja um passo para daqui a pouco vir um segundo passo, que é entrar no G4, para daqui a pouco vir o passo decisivo, que é voltar à Série A. Samuel Venâncio, e para voltar à Série A, para continuar nesse caminho de vitórias, o Cruzeiro treinando e treinando forte nesse domingo, né, Samuel? Boa tarde. Fala, João. Boa tarde para amigo ligado aqui no programa Bastidores. Domingão de Páscoa, já teve treino na Toca da Raposa 2, o último aqui em BH. Amanhã tem a última atividade, será lá no Seju, em Belém. O Cruzeiro viaja hoje à noite, chega no início da madrugada em Belém. E o último treinamento amanhã, o jogo na terça contra o Remo. O Remo que perdeu ontem pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Remo foi derrotado pelo Manaus. O Remo tem uma vitória e uma derrota na Série C. Derrotou o Vitória e perdeu para o Manaus. O Cruzeiro, claro, sabe que pela frente tem um adversário que é chato na história do clube. Tanto que já até comentamos isso aqui na Itatiaia. No ano passado, o Remo venceu os 2 jogos. O Remo foi rebaixado, mas venceu os 2 jogos contra o Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Venceu em Belém 1-0 no estádio Baenão e venceu no Independência 3-1. Foi até aquele caso que teve de um possível torcedor. O Cruzeiro foi julgado, depois absolvido sobre aquela história de racismo. Então, após o gol do Jefferson, o Jefferson que nem tá mais na equipe do Remo. Mas o Cruzeiro vai para Belém, claro, para voltar com um bom resultado. Sabe que agora a história mudou. A partir da terceira fase, jogo de ida, jogo de volta. Então, a decisão será muito provavelmente no Mineirão. O Cruzeiro está aguardando até o comunicado da CBF, confirmando a segunda partida, que será muito provavelmente na primeira quinzena de maio. Então, vamos ver o que o Cruzeiro vai conseguir neste jogo de ida e como será a estratégia também, estratégia adotada pelo técnico Paulo Pessolano. O certo é que ele tem algumas baixas, tem retorno importante, tem novas opções também, jogadores que foram regularizados no bid da CBF. Então viaja em relação à terça-feira, eu não tenho dúvida nenhuma, por mais que você não tenha o Edu, o Neto Moura e o Brock suspensão, o Neto Moura já jogou e o Edu tá machucado, ele ganha o retorno do João Paulo, o zagueiro Zé Ivaldo de novo à disposição, o Wagner cumpriu suspensão, o zagueiro também, até briga ali por uma vaga na zaga, na vaga do Brock. Tem o Wagner e o Zé Ivaldo disputando quem forma a dupla com o Oliveira. Pro meio campo tem o João Paulo voltando, não sei se vai ser titular. E pro ataque ele tem o Rodolfo para ser a opção ao Edu, o Edu, como eu disse, machucado. E tem o Jajá, que veio do Atlético Paranaense, é bom jogador, jogador de beirada. Então, uma posição carente no elenco do Pessolano. E ele ganha agora o Jajá, que veio emprestado pelo Atlético Paranaense. Então, vamos acompanhar também. O Cruzeiro deve divulgar
amanhã cedo a lista dos relacionados para a gente ter uma ideia do que pode fazer o Paulo Pessolano para este compromisso. É o time concentrado para começar bem a Copa do Brasil, mata-mata da terceira fase, porque vale grana e vale muita grana para quem avançar. 3 milhões de reais, e isso paga a folha do futebol do Cruzeiro e sobra ainda. Então é uma grana importantíssima e o Cruzeiro vai lutar por isso a partir de terça-feira lá em Belém. Deixa eu dar um recado aqui para você que está querendo vender o seu carro, hein? Venda seu carro com a Carro no Bolso, vai vender o seu carro de forma rápida e vai receber a grana à vista, meu amigo. Quer coisa melhor do que isso? Carro no Bolso, o melhor lugar para você vender o seu carro. Carro no Bolso, você pode agendar a sua avaliação ou pelo site carronobolso.com ou pelo WhatsApp 99801 1515 31 99801 1515. Venda seu carro com a Carro no Bolso e receba a grana à vista. Então, João, é aguardar. Amanhã tem o último treinamento lá em Belém. A Itatiaia vai acompanhar o Cruzeiro neste duelo da Copa do Brasil, terça-feira, lá no estádio Baenão, diante da equipe do Remo. E volto a falar, é muita grana em jogo e o Cruzeiro precisa, claro, em tempos de receitas escassas, o Cruzeiro conta muito com esta grana da Copa do Brasil. João. Maravilha, Samuel Venâncio. Léo, é um jogo importantíssimo. Primeiro, para o Cruzeiro ficar vivo numa competição nacional. Segundo, pela grana. A Copa do Brasil é o torneio mais rico para todos os clubes brasileiros. E esses 3 milhões fazem muita diferença para o Cruzeiro. Como disse o Samuel, o Cruzeiro paga a folha de um mês inteiro e ainda sobra dinheiro. Então vale muito pro Cruzeiro esse jogo contra o Remo, né? Vale pela classificação, João, vale pelo momento, né, do Cruzeiro, que é de ascensão, e também vale uma belíssima renda na volta, né? Porque o Cruzeiro volta com um bom resultado, jogo de mata-mata contra o Remo, com certeza vai ter Mineirão lotado. Então, além da classificação, vem uma bela renda e o Cruzeiro precisa chegar o mais longe possível na Copa do Brasil. Afinal de contas, ninguém entende mais de Copa do Brasil do que o Cruzeiro. O Cruzeiro é o maior campeão, é o maior vencedor da Copa do Brasil. E nunca a Copa do Brasil foi tão importante para o Cruzeiro. Pelo resgate da autoestima, dos títulos, pela oportunidade de fazer grandes jogos contra as grandes equipes da Série A, que sempre foi o hábito do Cruzeiro, sempre foi o caminho do Cruzeiro, em especial nesse momento pela grana, né? O jogo contra o Remo, João, é um jogo muito acessível para o Cruzeiro, verdade seja dita, né? O Remo tem passado dificuldades, é um time tradicional pra gente que acompanha, né? Já teve momentos melhores, mas é um adversário acessível para o Cruzeiro passar mais uma fase e seguir galgando na Copa do Brasil. Torneio de mata-mata é muito diferente de pontos corridos, dá para o Cruzeiro ir longe. A Urbaville está te convidando em Caeté para conhecer o Parque São José, bairro 100% planejado, com quadra, pista de caminhada, mirante com vista definitiva. Vá fazer uma visita, compre o seu lote com parcelas a partir de R$ 597. Urbaville, desejando a você, cliente, uma feliz Páscoa. Obrigado pela sua audiência. Vamos lembrar sempre, ele vive e por isso a gente pode crer no amanhã. Feliz Páscoa para você que nos acompanha, para você que nos escuta. Tá chegando o Thiago Reis com bola premiada na Itatiaia. Um abraço.